Deus. Bom dia, irmãos. Que a paz seja com todos. Amém? Glória a Deus. Dia lindo que o Senhor fez, para que possamos nos alegrar diante dele. O Senhor faz dias tão bonitos assim. Coloca o sol para que nós possamos levantar e nos alegrar diante dele, para que possamos celebrar a vida. Mais um dia nós temos vida. Isso é motivo para nós nos alegrarmos, para nós glorificarmos o nome do Senhor. Quero ler com vocês o livro de Romanos, capítulo 8. Sei que é um texto muito conhecido, Romanos 8, verso 31. Esse texto fala que nós somos mais do que vencedores. Você é mais que vencedor. Amém? Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. E não sou eu que digo, não é ninguém que inventou isso, mas a palavra do Senhor nos diz que somos mais que vencedores. Romanos 8, 31. Texto maravilhoso. Nos diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, coronavírus, Que poderá nos separar do amor de Deus? Está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Aleluia! Somos mais do que vencedores. Nem a morte, nem o frio, nem a espada, nem o vírus, nada nos separará do amor de Deus. Somos mais do que vencedores, porque Cristo morreu por nós. Cristo já pagou o preço para que hoje nós possamos viver uma vida abundante diante de Deus. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor Jesus por esse presente maravilhoso, a vida abundante. Não uma vida só, mas uma vida abundante em Jesus. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia. Louvado e exaltado seja o teu nome, porque nada nos separará do teu amor, nada nos separará da tua presença maravilhosa. Eu sou grata ao Senhor por mais um dia que o Senhor nos concede, mais um dia, Senhor, para que possamos reafirmar que nada nos separará da tua presença, nada nos separará da tua graça, nada nos separará do amor que o Senhor demonstrou por nós, que está derramado sobre os nossos corações. Nessa manhã nós estamos aqui para te exaltar, para te honrar, para te bendizer, para te dizer, Senhor, que estamos juntos contigo eternamente, Senhor. Nosso coração está ligado ao Senhor, nossa alma está apegada a ti, ó Deus. E nós queremos nessa manhã demonstrar o nosso amor e a nossa gratidão a ti. Te declaramos nessa manhã, seja bem-vindo em nosso meio, Senhor. Te declaramos nessa manhã que te amamos, que te glorificamos, que te honramos com as nossas vidas. Enche-nos de ti, Espírito Santo de Deus. Enche-nos de ti. Nada vai nos separar. Aleluia.
cooperam juntamente para aqueles que amam a Deus. E quando a palavra de Deus fala todas, ela quer dizer todas as coisas. A gente olha tudo que está acontecendo, né, essa semana, até esquecendo do coronavírus, que já veio uma outra coisa que o povo debateu na internet, política de novo. E quando a gente vê todas essas coisas, às vezes a gente não consegue entender o que Deus está querendo, o que Deus está fazendo. Essa é a pergunta que não quer calar nesse momento. O que está acontecendo nesse país? O que está acontecendo com a gente? Por que Deus está permitindo tudo isso? E a palavra, irmãos, que tem deixado meu coração em paz é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu amo a Deus. Então é para o meu bem. Se você ama a Deus, é para o teu bem. Parece ruim, mas é para o teu bem. Parece que não tem solução, mas é para o teu bem. E a palavra de Deus não é mentirosa e ela não volta vazia. Ela não volta atrás dos seus propósitos. E ela tem um propósito. O Senhor tem um propósito maior do que nós podemos entender. Maior do que nós podemos discernir. E esse propósito vai se cumprir na minha vida e na tua vida. Em nome de Jesus. Nessa manhã eu quero te convidar a se prostrar diante do Senhor. Nós vamos declarar: aos teus pés estou, para render tudo que eu tenho a ti. Eu não sei o que você tem nessa manhã, né? Se você tem um vaso de alabastro, se você tem somente a tua adoração, se você tem somente as tuas lágrimas, se você tem algo para oferecer ao Senhor nessa manhã, mas eu quero te convidar a oferecer a Ele tudo que você tem. Tudo. Quando nós entendemos quanto o Senhor é importante nas nossas vidas, tudo que nós temos se torna pequeno diante daquilo que Ele tem para nos oferecer. Então ofereça a Ele a tua adoração nessa manhã. Ele está neste lugar. Aleluia. O Senhor está conosco. Nós queremos nos prostrar diante do Senhor. Queremos render a nossa adoração a Ti. Queremos derramar o nosso coração diante do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aos Teus pés eu estou, para render tudo que sou a Ti. Tudo que eu tiver.
dia, irmãos. Bom dia. Paz seja convosco. Amém. Abra comigo no livro de Atos. Atos capítulo 11. Um texto um pouco longo, mas importante que a gente leia. Atos capítulo 11, do verso 1 ao 26. Esse texto é uma explicação de Pedro perante a igreja. E ele diz assim: os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Pedro então começou a explicar-lhes exatamente como tudo havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope orando, caiu em êxtase e tive uma visão. Vi algo parecido com um grande lençol sendo baixado do céu, preso pelas 4 pontas e que vinha até o lugar onde eu estava. Olhei para dentro dele e notei que havia quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Então ouvi uma voz que me dizia: levanta-se, Pedro, mate e coma. Eu respondi: de modo nenhum, Senhor, nunca entrou em minha boca algo impuro ou imundo. A voz falou do céu segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e então tudo foi recolhido ao céu. Na mesma hora chegaram a casa em que eu estava hospedado 3 homens que me haviam sido enviados de Cesareia. O Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles. Esses 6 irmãos também foram comigo e entramos na casa de um certo homem. Ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido em sua casa e dissera: mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele lhe trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos os de sua casa. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles como sobre nós no princípio. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. C. Pois Deus lhe deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos e contando-lhe as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja de Jerusalém e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante o ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Senhor Deus, eis aqui a tua palavra, Pai. Eu sou um mero instrumento nas tuas mãos, Pai, que não tenho nada a acrescentar à vida deste povo. Mas o Senhor tem, Pai, porque o Senhor é dono de todo conhecimento. O Senhor sabe aquilo que nós precisamos, Senhor, e não apenas aquilo que nós queremos ouvir. Que a tua palavra, Senhor, possa cair nos nossos corações e que o nosso coração possa ser uma terra boa, Senhor, e possa frutificar, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda, Espírito Santo, a compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmão. Alguém aqui esteve no Colíder no passado? Mais alguém? Vocês foram, não foram? Alguém lembra da palavra da apóstola Sônia? A gente lembra, a gente assistiu sexta-feira. No Colíder no ano passado, a apóstola Sônia pregou sobre a igreja. E foi uma pregação muito forte, irmãos. Foi uma pregação muito impactante. Ela falou coisas que
acontecem no nosso dia a dia e que não deveriam acontecer. E quando a pastora pediu que eu trouxesse a palavra, eu não sabia o que falar. E eu sempre, quando eu tenho que pregar, já uma semana, um tempo antes, Deus já me traz uma palavra, alguma coisa. E Ele me falou sobre a importância da igreja. Ele me lembrou da importância da igreja, do nosso papel como igreja. E então eu lembrei dessa palavra, já veio automaticamente na minha cabeça, e eu fui, na sexta-feira a gente foi assistir, e muitas pessoas, irmão, como a apóstola falou nessa pregação, elas têm um terrível costume, um hábito de falar muito mal da igreja. Elas têm o costume de criticar, de achar defeitos, de achar que alguma coisa poderia ser feita melhor, de menosprezar algumas coisas que são feitas na igreja. E isso, irmãos, ela não fala em momento algum com relação às pessoas que não são cristãs, porque isso é algo normal para quem não é cristão. Muito difícil você vai ver alguém falando bem da igreja lá fora, mas isso no meio evangélico, no meio cristão, muitas pessoas se acostumam a confundir as atitudes de certas pessoas e por conta disso condenar a igreja. Mas, irmãos, a principal mensagem, o que ela mais esclareceu naquela pregação, e é algo que a gente não pode esquecer de jeito nenhum, irmãos, é que a igreja ela é a noiva de Cristo. A igreja ela foi comprada por um alto preço. Ela não é brincadeira, ela não é qualquer coisa, irmãos. Ela é a noiva de Cristo. E você falaria mal da noiva de alguém? A gente não fala, irmãos. A gente não fala mal da noiva de alguém. Mas muitas pessoas falam da noiva de Cristo. Muitas pessoas criticam a noiva de Cristo. E a gente precisa parar um pouco, irmãos, e refletir em tudo o que aconteceu desde o livro de Atos até hoje. O sangue de muitas pessoas foi derramado para que hoje a gente pudesse estar reunido como igreja. Jesus derramou o seu sangue pela nossa vida. E pessoas derramaram o seu sangue para que a igreja continuasse. A gente vê Pedro, a gente vê Paulo, a gente vê os apóstolos, a gente vê Estevão, que cita nesse texto, que foi a partir de quando começou a perseguição. Pessoas que derramaram o seu sangue em favor da igreja. E alguém já assistiu o filme Paulo, Apóstolo de Cristo? A gente assistiu esses dias, tem no HBO. Assista esse filme, procure. Ele é um filme que ele mostra muito bem algumas coisas que aconteciam nessa época, como foi o princípio da igreja. Ele mostra o sofrimento daquele povo, mas em nenhum momento nesse filme você vê alguém desistindo, alguém abrindo mão. Então ele é um ótimo livro para você conseguir ter uma ideia, entender o que acontece. E esse ano, irmãos, nós estamos estudando o livro de Atos. A gente está estudando um livro, irmãos, que, como eu disse, ele retrata o início da igreja. Ele retrata como tudo começou até chegar aos nossos dias. Ele é um livro que mostra uma igreja que ajudava e que amava as pessoas. O objetivo principal da igreja sempre foi amar e ajudar as pessoas, cuidar das pessoas. E se você já conhece a história desse livro, se você já leu, se você conhece um pouco da história da igreja, você vai ver que ser o ano que nós estamos estudando o Atos dos Apóstolos combina muito bem com tudo que está acontecendo nesse ano. Nos próximos dias, talvez nos próximos meses, a gente vai ver muita gente passando fome, muita gente passando necessidade, muita gente entrando em depressão, muita gente desesperada, sem saber o que fazer, sem saber com quem contar por esse período, às vezes não só pelo dinheiro, mas por um período que as pessoas estão afastadas das outras e o ser humano precisa de contato, ele precisa de outras pessoas para se relacionar. Então, irmãos, muitos problemas vão acontecer, muitas coisas daqui em diante vão acontecer. E esse será, a partir desse momento, será um momento de nós desempenharmos o nosso papel como igreja. A igreja nunca foi tão requisitada nos nossos dias como será agora, irmãos. As pessoas precisarão, elas podem até achar que não. Elas podem achar que elas precisam de dinheiro, que elas precisam apenas de um trabalho, de alguma coisa, mas as pessoas precisam da igreja, elas precisam da comunhão, elas precisam do que a gente pode acrescentar a elas e que nós vamos ver isso aqui mais adiante. Mas para isso, para que a gente possa cumprir o nosso papel como igreja, a gente tem que enfrentar um problema que tem tudo a ver com aquela pregação do apóstolo. Que a maioria das pessoas
perdeu a essência. Eles perderam a essência da igreja. O ato de vir à igreja se tornou uma reunião semanal, que você vem aqui no domingo ou no outro dia da semana, e simplesmente para ouvir uma palavra, assim como você iria no cinema para assistir um filme. Se tornou um atrativo, um evento para que você vá com a sua família. Mas não pode ser assim, irmãos. Não pode ser assim. A igreja ela tem um papel, ela tem um objetivo, e a gente precisa cumprir esse objetivo. E para falar sobre isso, eu queria começar com uma pergunta. E você não precisa me responder, mas eu queria que você pensasse. Muitas vezes nós não nos deparamos, e esses dias eu escutei uma pergunta assim em um programa de comédia, uma coisa bobinha. Por que você vem à igreja? Qual o seu motivo? Qual é a sua motivação, o seu propósito? Por que você está aqui? O que você está fazendo aqui? Eu queria que você ficasse com essa pergunta na cabeça e que você pensasse a respeito dela no dia de hoje, durante a semana, e responda para você mesmo. Então, irmãos, o texto que a gente leu, ele retrata uma mudança muito importante no Evangelho, uma mudança muito importante na igreja, e é algo que impacta as nossas vidas até o dia de hoje. Os versos 16 a 18 do capítulo 11, eles dizem: Então me lembrei do que o Senhor tinha dito, João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que nos dera quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: Então, Deus concedeu arrependimento para a vida, até mesmo aos gentios. Os gentios, irmãos, eram todos aqueles que não eram judeus. Pessoas que, a descendência de Abraão, não eram judeus. Então, eles tinham, irmãos, um preconceito. Eles tinham uma indiferença com relação a essas pessoas. Eles, não, de certa forma, não gostavam dos gentios. E eles acreditavam que o Evangelho, até mesmo se você for ver os apóstolos, eles acreditavam que aquilo era só para eles, no princípio. Eles acreditavam que o Messias tinha vindo só para eles. E realmente foi assim no princípio. A Bíblia nos diz em João 1, do verso 10 ao 13, estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. É óbvio, irmãos, que Deus, quando Ele elaborou o plano de salvação, ainda lá em Gênesis, lá no princípio, o objetivo de Deus sempre foi salvar toda a humanidade. Ele não queria salvar apenas um povo, Ele não queria salvar só os judeus. Por isso que a gente vê no verso, em João 3,16, que diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia diz todo aquele que crê. Ela não diz os judeus, ela diz todo o que crê. Mas muitas vezes nós, que já estamos na igreja há um certo tempo, que já temos um tempo de conversão, ou que já entendemos as coisas de Deus, nós temos uma postura semelhante à dos apóstolos no princípio. Semelhante. Por que Pedro fez toda essa passagem aqui do verso 11? Porque ele precisava se explicar perante a igreja por que ele havia levado o Evangelho, porque ele havia pregado aos gentios. E muitas vezes a gente é assim. A gente também tem um preconceito com as pessoas que estão fora da igreja. Pode ver, irmãos, às vezes a gente não aceita, às vezes a gente acha que não, mas é verdade. É verdade. O cristão muitas vezes ele acha que o Evangelho é só dele, que a igreja é só dele, e ele não compartilha isso com os demais. E a gente precisa aprender, irmãos, que não é assim. Efésios 2,10 nos diz: Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. A Bíblia nos fez nova criatura. Todo mundo sabe disso. Todo mundo aqui nasceu de novo. Todo mundo aqui já aceitou Jesus e já mudou de vida. Mas você não mudou de vida simplesmente por mudar, mas você tem um propósito. Você tem a obrigação de fazer a boa obra. E essa boa obra, ela inclui alcançar aqueles que ainda não foram alcançados. Isso faz parte. E esse mesmo texto de Efésios, ele continua nos versos 11 e 13, nos chamando
nos fazendo um chamado à humildade, nos lembrando que, assim como aquelas pessoas que estão lá fora ainda não receberam o Evangelho, ainda não receberam o amor de Deus, nós também já fomos desse jeito. E o texto diz: portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Veja que o sangue de Jesus, ele foi derramado em favor de todos. Ele não foi derramado apenas em nosso favor. Ele foi derramado em favor dos judeus, ele foi derramado em favor dos gentios, em favor dos brasileiros, dos chineses, do pobre, do rico. O sangue de Jesus foi derramado por todos. Para Deus pouco importa se você tem um olho puxado, se você tem uma pele escura. Para Ele é diferente. A alma é o que interessa para Deus. A tua eternidade é o que interessa para Ele. E é por isso que Ele morreu. E essa boa obra que o texto se refere, que é a nossa obrigação de fazer o amor de Deus conhecido a essas pessoas, ele é o nosso objetivo como igreja. É para isso que nós temos que trabalhar. E a gente precisa se lembrar que nós somos igreja. Nós não apenas estamos na igreja. Mas como que a gente faz? Como que a gente pratica essas boas obras? Como que a gente se torna a igreja que Jesus virá buscar? E eu separei alguns tópicos. E o primeiro dele é assim: devemos ser igreja seguindo 2 mandamentos. Certa vez Jesus estava conversando com um perito da lei, um homem que talvez fosse um advogado ou alguma coisa assim, que era um conhecedor da lei de Moisés. Era um homem que tinha profundo conhecimento. E ele estava tentando enganar Jesus, tentando levar Jesus ao erro, fazer que ele falasse alguma besteira. E ele pergunta a Jesus, em Mateus 22, 36 e 39, Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor, ele é sem dúvidas, irmãos, o diferencial e a maior obrigação da igreja. A maior diferença, o que caracteriza de maior forma a igreja é o amor. O amor de Deus, irmãos, que é o primeiro mandamento, é o mais óbvio. Se você não amasse a Deus, o que você ia estar fazendo aqui? Você nem seria igreja, você não estaria na igreja. Porque o amor de Deus é fundamental, irmãos. Ele é tão fundamental que é Ele que gera o amor pelos outros. É por nós amarmos a Deus, por nós sentirmos, já termos sido tocados pelo amor de Deus, que a gente tem amor ao próximo. Hoje no Brasil, a gente tem aproximadamente 5.250 entidades beneficentes. Eu não fazia a mínima ideia desse número, até me impressionei, porque é muito grande se você for pensar em todo o Brasil, isso sem levar em consideração o que tem no restante do mundo. Sem a gente levar em consideração aquele Médicos Sem Fronteiras, aquelas instituições que vão a outros países. Apenas aqui nós temos 5.250 entidades de assistência social que ajudam as pessoas. Isso é algo bom, não é? É algo bom, porque as pessoas precisam. São pessoas que se importam com a vida dos outros. Eles se importam com a necessidade dos outros. Essas entidades, elas levam alimento, elas levam trabalho, elas levam roupas, elas levam produtos de higiene, levam psicólogo, oportunidades de trabalho, mas elas não levam muitas vezes o amor. E essa é a obrigação da igreja. Nós, como igreja, temos a obrigação de levar o amor a essas pessoas que precisam. E aqui, essas instituições, elas ajudam aquelas pessoas carentes, aquelas pessoas que têm necessidades. Mas não são só as pessoas que têm necessidades que precisam conhecer o amor de Deus. A gente vê inúmeras pessoas ricas se matando. E por que se matam? Se tem dinheiro, se tem tudo. Porque elas ainda não conheceram o amor de Deus. Elas ainda não tiveram esse contato. Existem instituições como
Alguém lembra do Ministério em si, que já veio aqui, que já fez teatro? Eles têm uma aldeia em Angola. E é uma instituição beneficente. Eles levam alimento, eles levam cuidado, ensino, mas eles também levam o amor de Deus. E essas são algumas, irmãos, mas a obrigação, a necessidade principal, quem é o principal responsável por levar o amor de Deus é a igreja. Nós temos essa obrigação. As pessoas precisam de dinheiro, elas precisam de roupas, elas precisam de alimentos. Mas existe um espaço no coração do ser humano que ele só pode ser preenchido pelo amor de Deus. Não há mais nada que preencha esse espaço. Talvez o seu e o meu chamado não seja ir até a África, mas o meu e o seu chamado como igreja sempre será amar o próximo. Essa é a nossa maior obrigação. O segundo ponto, nós devemos ser igreja pregando e ensinando. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, diz 2 Timóteo 4, 1 ao 5, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Nessa passagem, irmãos, Paulo está alertando Timóteo para que ele pregue, para que ele ensine, para que ele exorte, porque haveria um tempo em que as pessoas não ouviriam a palavra de Deus. E alguém identifica esse tempo? Alguém percebe alguma relação a isso? Nessa época, Paulo estava alertando Timóteo que esse tempo chegaria. E hoje a gente vê que esse tempo já chegou. A gente vê as pessoas não querendo mais ouvir a palavra de Deus. E eu fiquei curioso quando eu vi isso, que o texto fala que juntarão mestres para si mesmos. E eu fui pesquisar quantas religiões existem. E eu descobri, essa pesquisa já é antiga, já é de 8 anos atrás. Mas essa pesquisa ela concluiu que existiam ao redor do mundo cerca de 10.000 religiões. E que nos próximos 25 anos esse número chegaria a 15.000 religiões. Existem religiões que adoram o sol, que adoram a lua, que adoram a natureza, os animais, que adoram o próprio homem. Existe até uma religião da ciência. Eles dizem que não é, mas de certa forma é. Existem milhares e milhares de religiões que adoram as coisas mais absurdas, muitas vezes. E por que isso? Porque o homem, irmãos, ele sempre teve e ele continua tendo dentro dele mesmo uma necessidade de orar, de adorar, de buscar alguém ou alguma coisa maior do que ele. Ele tem essa necessidade, ele precisa de algo maior, irmãos. E essa necessidade foi colocada por Deus dentro de nós quando Ele nos criou. Uma necessidade de buscar a Ele. Mas as pessoas acabam desvirtuando isso e indo para outro lado. Por quê? Porque a gente sabe, irmãos, que o Evangelho ele não é algo simples. As pessoas têm o costume de deixar o Evangelho muito simplório, mas ele não é simples. Ele é algo extremamente sério. E ele é algo, irmãos, que ele requer renúncia. O Evangelho requer mudança, ele requer transformação. Se você se converte, se você decide se tornar um cristão, assim como esses homens que a gente leu, você precisa mudar. Você não pode ser o mesmo. A partir do momento que você se converte, converter significa mudar de direção, você precisa mudar a sua vida. Mas as pessoas não querem isso, irmãos. E por isso, elas inventam religiões. Surgem novas religiões, porque o homem ele não quer se adaptar a uma religião, mas ele quer uma religião que se adapte à vida dele. Ele não quer se adaptar à vontade de Deus, mas ele quer que Deus se adapte à vontade dele, seja qual for o Deus que ele segue. Então, ele segue os seus próprios desejos, juntando para si mestres, como o apóstolo Paulo disse, preferindo acreditar em mitos. Muitas vezes, se você for ver determinadas religiões, irmãos, chega a ser engraçado as coisas que as pessoas fazem. São mitos, são
Parecem histórias de livro, mas as pessoas preferem acreditar nisso porque isso não requer mudança, isso não requer transformação. Elas podem continuar fazendo as mesmas coisas sempre e nada muda, e segue o barco. Então, irmãos, um dos nossos principais papéis como igreja é ensinar a verdade. Em meio a esses 10, 15 mil religiões, nós sabemos qual é a verdade e nós temos que fazer essas pessoas enxergar essa verdade. Qual é a verdade, irmãos? Que o homem pecou, o homem foi destituído da graça de Deus, ele foi afastado de Deus, ele foi condenado à morte, condenado ao inferno. Mas a verdade é que Jesus morreu e trouxe o perdão. O sacrifício de Jesus trouxe o perdão, trouxe a reconciliação. E hoje, irmãos, a única forma de acesso que a gente tem à vida eterna é por meio do sacrifício de Jesus. E a gente sabe disso. Então a gente não pode guardar isso. Mas será que se a gente falar, as pessoas vão ouvir? Será que elas vão dar ouvidos, vão acreditar? Muitas delas não. Veja que há muitos anos atrás Paulo já falou isso. Ele já alertou Timóteo, pregue. Mas ele fala que as pessoas não vão querer ouvir. As pessoas vão sentir coceira nos ouvidos, elas vão repugnar a palavra, porque a palavra purifica, a palavra limpa, e elas preferem continuar na sua imundícia. Mas a nossa missão é pregar. Paulo termina esse texto dizendo a Timóteo: cumpra o seu ministério, independente dos resultados. A gente prega, a gente leva a palavra, a gente ensina a verdade. Quem convence é o Espírito Santo. É Ele que vai fazer a obra. E bem no finalzinho ele fala que nós devemos ser sóbrios nessa missão. E isso é algo que infelizmente tem prejudicado a igreja, irmãos. Porque o que é ser sábio? Ser sóbrio é ser comedido, é fazer as coisas com prudência, sem fanatismo, sem religiosidade, sem exagero. As pessoas, irmãos, inventam dentro das próprias igrejas mitos, inventam coisas que não tem nada a ver com o Evangelho, para querer fazer festa, para querer atrair as pessoas, e não é assim. A apóstola Sônia falou nessa pregação também, que as pessoas não têm que vir para a igreja, irmãos, porque tem uma festa, porque tem um evento, porque vai ter alguma coisa. Se elas vêm para a igreja por um evento, elas não estão vindo pelo motivo correto. A igreja não é um atrativo, mas a igreja, ela é um propósito de Deus. Ela é algo muito sério. E muitas vezes as pessoas distorcem até mesmo a igreja, irmãos. Então a gente tem que pregar a palavra, levar a verdade, ensinar a verdade de forma sóbria, de forma prudente, de forma que as pessoas entendam e não interpretem de forma errada. E o terceiro ponto, devemos ser igreja tendo uma visão de reino. Mateus 10, 7, que é um dos textos que a gente mais tem falado, ele diz: e indo pregar e dizendo, é chegado o reino dos céus. Nós passamos vários dias, irmãos, sem vir a esse lugar. Nós passamos vários dias na nossa casa, ouvindo as palavras, mas sem se reunir com nossos irmãos, sem ter contato com as pessoas. Mas alguém aqui deixou de ser cristão por isso? Estão todos aqui, irmãos. A quarentena, de certa forma, para nós acabou e nós estamos aqui. Porque fazer parte de uma igreja, fazer parte de um ministério, ele é algo fundamental na vida de um cristão. A gente não tem como ser cristão e não ter uma igreja. Não tem, irmãos. Soldado tem quartel. Como que você vive sem um quartel? Como que você vive sem uma base? A gente precisa, irmãos, ter um lugar. O culto online foi bom, não foi? Quem assistiu? Todo mundo assistiu. Ele foi algo que nos supriu enquanto a gente não podia estar aqui. Ele foi algo que nos deu ânimo, que nos fortaleceu nesse tempo. Mas ele nunca vai substituir a comunhão na igreja. Ele nunca vai substituir o que a gente tem aqui nesse lugar. E a Bíblia nos diz isso em Hebreus 10, 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. A nossa caminhada nem sempre é fácil. Na maioria das vezes o cristão ele enfrenta dificuldades, ele enfrenta problemas, e aqui é o lugar onde a gente encontra incentivo, onde a gente é encorajado para prosseguir. É
É aqui, irmãos, que a gente é aceso. O pastor sempre fala que a igreja é como uma fogueira, irmãos. E a fogueira, ela é feita por lenhas. Se você retirar uma lenha, a fogueira continua acesa. Mas essa lenha, se você colocar ela de lado, ela vai apagar. E é para isso que nós temos que estar aqui. Aqui é o lugar onde a gente é incendiado. E a gente tem a obrigação de manter esse fogo na igreja. Por isso é tão importante que a gente permaneça na igreja. E só abrindo parênteses, a apóstola conta uma história nessa pregação que é muito engraçada, mas é triste, irmão, se você for pensar. Ela conta a história de que uma igreja, certa vez, pegou fogo. E havia um vizinho dessa igreja que ele nunca tinha ido a essa igreja. Ele era vizinho já ali há anos e ele nunca tinha ido. E essa igreja pegou fogo. E no dia que ela pegou fogo, literalmente, irmãos, esse homem foi até a igreja e ajudou a combater esse incêndio. Ajudou a apagar. E no final o pastor fala: obrigado, ele agradece, muito obrigado por você ter nos ajudado. Mas eu estava vendo que você é vizinho, mas você nunca veio na igreja. E o homem responde para ele: mas a igreja também nunca pegou fogo. Então, irmãos, nós temos que estar aqui unidos para que a fogueira esteja acesa. Nós temos que botar fogo nesse lugar para que possa incendiar a vida das pessoas. E então, irmãos, essa é a necessidade de nós estarmos aqui. Mas a gente precisa ter, por outro lado, a compreensão de que o reino de Deus não se limita à nossa igreja. O reino de Deus não se limita ao Templo das Áreas. O reino de Deus não se limita ao Brasil. Mas o reino de Deus, ele é universal, irmãos. Ele é global. Enquanto nós estamos aqui, talvez existam pessoas na Ásia reunidas nesse momento, pregando, talvez escondidas, mas pregando o Evangelho. Porque ele é único, irmãos. O Evangelho pode estar em mandarim, pode estar em português, em inglês, ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Mas infelizmente, a gente vê, irmãos, pastores, líderes, membros brigando por uma vaga na igreja, disputando uma igreja, disputando um povo, enquanto o foco deveria ser alcançar todas as pessoas, independente da placa, mas que elas sejam alcançadas pelo Evangelho, não pela placa da igreja. E tem um texto que retrata exatamente isso, em Tiago 27. Ele diz: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Esse é a religião que Deus aceita, irmãos. Essa é a igreja que Deus aceita, uma igreja que cuida, que ama o próximo, sem se deixar corromper, irmãos, sem se contaminar pelo mundo. Então a gente precisa ter essa compreensão de que o reino de Deus ele é algo único, com um único objetivo, que é alcançar o perdido. O quarto ponto: devemos ser igreja glorificando a Deus. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Mateus 5,16. Essa é a nossa outra obrigação, irmãos. A gente tem que glorificar o nome de Deus. A gente se reúne aqui para glorificar o nome de Deus, para exaltar o nome dele. E tudo que a gente tem que fazer tem que ser para ele, irmãos. Porque o orgulho é algo muito perigoso na igreja. A obra de Deus, ela nos permite fazer muitas coisas, irmãos. Ela nos permite pregar, nos permite tocar, nos permite evangelizar, nos permite levar uma cesta básica, nos permite ajudar as pessoas. E o coração do homem, irmãos, ele gosta de ser elogiado. Quem aqui não gosta de ser elogiado? Todo mundo gosta de receber o elogio. E é normal, irmãos. Mas a gente não pode deixar que a glória, que esse elogio encha o nosso coração. A gente não pode deixar que o nosso coração se encha de orgulho, que a gente se acha muito bom pelo que a gente faz. Porque, como eu orei no começo, irmãos, nós somos apenas instrumentos. Deus usa para cumprir um propósito. E a hora que acabar esse propósito, a gente vai embora. Foi para isso que a gente foi criado. E a Bíblia, irmãos, ela é muito rica em passagens que nos advertem em relação ao orgulho. 1 Pedro 5, 5 ou 6 diz: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. E esse é apenas um, irmãos. Eu marquei outras aqui, mas a Bíblia, ela tem muitas passagens, irmãos. E quando nós nos tornamos orgulhosos, quando nós queremos receber a glória que não é nossa, a gente corre o perigo, irmãos, de cair no mesmo pecado que Satanás caiu.
Foi o orgulho que derrubou Satanás. Ele quis a glória que era de Deus. Então, irmão, sempre lembre de algo que o pastor fala, que ele aprendeu, que quando a glória cair na sua mão, jogue ela para cima, porque ela não é sua. E nunca vai ser nossa. Como eu falei, nós somos apenas instrumentos. E o quinto e último ponto, devemos ser igreja, permanecendo santos e irrepreensíveis. Efésios 5 diz, versos 25 e 27, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para santificar, purificando-a com lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa. Não vem buscar uma noiva suja, uma noiva com um vestido rasgado, com um vestido manchado, mas ele vem buscar uma noiva pura, uma noiva santa e irrepreensível. E esse é o nosso objetivo final como igreja. Nós temos que cuidar dos órfãos e das viúvas, nós temos que ensinar a verdade, nós temos que manifestar o reino de Deus e nós temos que nos preparar para o encontro com o nosso amado. E para finalizar, enquanto eu preparava esse esboço, eu encontrei uma frase que me chamou muita atenção, que ela diz assim: urge deixarmos nossas confortáveis e inertes posições e abraçarmos a cruz de Cristo com vigor e com ardor. Pois se carregarmos a cruz na nossa caminhada diária, quando chegar o dia mau, será ela que nos carregará. Nós precisamos aprender, irmãos, a carregar a cruz, aprender que a igreja é algo muito sério. E eu queria, irmãos, passar para vocês uma música, talvez vocês conheçam, eu não conhecia, ela é antiga, mas agora ela tem uma nova roupagem. E ela é uma música, irmãos, que ela fala um pouco sobre o início da igreja. E eu queria que você ouvisse essa música e que você fizesse dessa música a tua oração nessa manhã, para que a gente possa entender, irmãos, que a igreja não é brincadeira, mas que a igreja é algo muito sério, que foi comprado pelo sangue de Jesus e que tem um propósito para cumprir e que um dia ele virá buscar. Pode ir, pastor. Só tira o teclado.
superficial, Senhor, mas que possamos entender a profundidade, a riqueza e o amor, Senhor, que existe no Teu Evangelho. Que o Senhor nos ajude, Pai, que